Olá, povo de Deus, que o Senhor abençoe sua vida ricamente. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes, como eu sempre faço, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É a forma que nós temos para semear a palavra de Deus. Você fazendo isso, você está nos ajudando. Agora nós vamos para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só mais um minutinho que a gente já está de volta. Muito obrigado por você ter aguardado até aqui. Se você estiver de posse da sua Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Salmo 25. Nós vamos ler apenas o verso 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará o direito de conhecer a sua aliança. Então nós vamos falar um pouquinho sobre este tema. O nome da mensagem, o título da mensagem é Relacionamento com Deus. Nós precisamos desse relacionamento com o Senhor, relacionamento íntimo, sabe, um relacionamento verdadeiro. E aí nós temos aqui, como eu li o Salmo 25, no verso 14, e como introdução eu tenho para nós o seguinte: no texto que nós lemos encontramos 3 palavras que, se for dita no meio social, terão significados bem diferentes do que a palavra de Deus nos ensina. Se você pegar essas palavras que nós lemos aqui do verso 14 do Salmo 25, e nós lançarmos essas palavras, essas 3 palavras que eu vou dizer aqui, junto de pessoas ali da sociedade que não têm conhecimento da palavra de Deus, elas vão ter imediatamente uma interpretação totalmente diferente do que a Bíblia realmente nos revela. As palavras são intimidade, temor e aliança. Que aqui a palavra de Deus nos diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então nós falamos sobre intimidade, sobre temor e sobre aliança. E eu quero meditar com você nessa palavra para nós trazermos algo da parte de Deus, justamente para nós entendermos o que é isso. E aí nós vamos primeiramente, como eu falei, na questão da vida social. Se você falar sobre isso com algumas pessoas, você trazer esta palavra, principalmente ela separadamente. Quando você fala a questão da intimidade, no meio da sociedade atual, esta palavra é associada primeiramente à vida sexual. Pode ter certeza disso. Se fala no relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, a primeira coisa que se vê é um relacionamento sexual. Você, com certeza, se você é homem, você que está me ouvindo, você é homem, se você chegar para uma moça e falar para ela que gostaria de ter um relacionamento íntimo com ela, ela vai entender que você quer se relacionar com ela sexualmente. Se esta moça falar para um homem que ela tem o desejo de ter um relacionamento íntimo com ele, este homem vai entender que ela está se oferecendo. Isso, na sociedade sem Deus, essa sociedade cheia de imoralidades, isso é uma questão que realmente é muito desse jeito. Veja bem, eu sou uma pessoa que eu não recebo uma pessoa na minha casa do sexo feminino se eu estiver sozinho. Primeiro, porque a gente não tem que dar brecha para o diabo, porque antes de mais nada, você receber uma pessoa na sua casa, você sendo uma pessoa do sexo feminino, você receber uma pessoa na sua casa do sexo masculino, sem que o teu esposo não esteja lá, sem que teus pais não estejam lá, fica complicado, porque independente de qualquer coisa, somos homens e mulheres naquele momento. Então eu prefiro, por exemplo, se alguém procurar conversar comigo, tiver que vir à minha casa, eu sempre peço, venha no horário que a minha esposa está, porque eu não vou receber ninguém fora desse horário.
Então, não tem, já é uma questão de você já se precaver, fechar a porta que tiver aberta ali para que Satanás não queira criar uma discórdia. Mas por outro lado também, se uma pessoa chega na sua casa e entra, e uma pessoa que não conhece a Deus vê aquela pessoa entrando lá, ela pode associar uma série de coisas. Então, quando se fala de intimidade no meio do mundo, no meio da sociedade mundana que nós vivemos hoje, a primeira coisa que eles vão associar é com relação à intimidade sexual. Eles nunca vão entender que essa intimidade pode ser uma coisa que nós vamos falar aqui depois, que é a que nós temos que ter com Deus, mas que podemos também ter com o nosso irmão. Neste momento virá em mente um relacionamento, seja marido e mulher ou outro tipo, mas quase sempre nesta linha de raciocínio. Com certeza, se você falar com alguém sobre a questão relacionamento, alguém fora do conhecimento da palavra, essa pessoa vai entender relacionamento entre um homem e uma mulher, envolvendo relação sexual. Elas nunca vão entender o que nós vamos dizer aqui depois. Temor é outra situação. Já esta expressão traz a questão do medo. Uma pessoa que teme a algo ou alguém, quase em sua totalidade está relacionada a medo, pavor e outras coisas mais. Então, quando você fala em temor no meio do mundo, a primeira coisa que vem na mente da pessoa como interpretação é o medo, é o pavor. É aquilo que a pessoa muitas vezes sente quando faz algo errado. Mas quando a Bíblia fala aqui de temor através do Senhor, como nós lemos aqui, que a intimidade do Senhor é para os que o temem e é a quem Ele revela a sua aliança, esse temor não tem nada a ver com medo. Nós vamos ver logo mais. E depois nós temos a terceira palavra que eu falei, que está dentro desse relacionamento, que chama-se aliança. Esta, por sua vez, o que primeiro vem à mente da pessoa é noivado e casamento, pode ter certeza. Quando você fala lá no mundo em aliança, não estou dizendo que seja 100% disso, talvez algumas pessoas tenham um conceito diferente e talvez ela não venha associar aliança com casamento, com noivado, ela vem associar de outra forma, mas na sua maioria a primeira coisa que vem na mente é um casamento. Uma pessoa que tem uma aliança com outra, vão casar. Uma pessoa que tem uma aliança com outra, e hoje em dia ficou de uma maneira que não importa se é um casal homem, mulher ou outra coisa, basta que queiram casar, está autorizado pelo menos no conceito mundano. Então nós temos que ver aqui vamos entender essas palavras no âmbito espiritual agora, tratando dela em relação direta ao Deus de Israel, ou seja, ao Deus Criador. Aí nós voltamos aqui naquela leitura que nós fizemos, que diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos lá, intimidade no que se diz respeito a Deus. É o relacionamento baseado na fidelidade, confiança e obediência. E isso não se restringe somente a Deus, mas se restringe também ao meu relacionamento com a minha esposa, como marido e mulher, ao meu relacionamento com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos na fé. Essa questão envolvendo intimidade, este tipo de relacionamento tem que ser dessa maneira. Um relacionamento, para ser saudável, para ser bom, ele tem que ter fidelidade, ele tem que ter confiança entre as pessoas e obediência. Principalmente no que se trata, por exemplo, a família. Homem, mulher, filhos. A obediência, ela tem que estar ali, porque o que destruiu, através de onde entrou o pecado no mundo, foi através da desobediência. Então nós sabemos que é uma questão muito próxima disso que nós estamos falando. Então quando a gente fala sobre intimidade com Deus, nós precisamos lembrar dessas palavras, precisamos lembrar da fidelidade, porque Deus é fiel e nós precisamos também ser fiel a Ele, como Ele sempre foi fiel conosco. Agora, infelizmente, nem sempre nós somos fiéis a Deus como Ele é conosco.
Pensa comigo, muitas vezes, vou falar então agora, eu não estou mais falando sobre pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor. Estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra de Deus, muitos até nasceram dentro de um berço cristão e sempre foram criados e ensinados segundo a palavra de Deus. Mas mesmo assim nós sabemos questão, por exemplo, do relacionamento à base da fidelidade. A fidelidade, ela é algo que nós precisamos manter diante do nosso Deus. E fidelidade não quer dizer que você, se não tiver fidelidade, você vai se desviar do caminho, não. Mas às vezes você é uma pessoa que você está dentro da igreja, você é um obreiro, você é uma pessoa que ajuda as outras pessoas, mas em determinados momentos você acaba fazendo uma opção para outras coisas, você coloca outras coisas diante de Deus como sendo melhores. Eu sou do tipo da pessoa que eu não entendo uma pessoa deixar de ir num culto de Santa Ceia, por exemplo, para ela ir fazer uma visita na casa de uma pessoa. Ela pode fazer nos outros dias. Por que tem que ser exatamente naquele dia? Ou uma pessoa, por exemplo, naquele dia, que é um dia de culto no domingo, um culto da família, que a gente sabe que é um dos cultos que a igreja está com mais pessoas, são um culto tão gostoso, não que os outros não sejam. Aí tem uma estreia na televisão, a pessoa não vai pegar porque ela quer ver a estreia de um programa. Eu vou ter muito tempo para ver aquele programa, eu gravo e vejo ele depois, não precisa ser ao vivo. Ah não, porque vai ter uma estreia no cinema e eu vou levar meus filhos para ver e eu não sei se eu consigo chegar no horário na igreja. Leva teus filhos num outro dia. Você tem que zelar pela tua fidelidade ao Senhor. Você quer ter intimidade com Ele? Então a fidelidade, ela vem em primeiro lugar. A outra questão é a confiança. A pessoa com quem você tem intimidade é alguém em quem você confia. Por que muitas vezes nós dizemos que queremos ter intimidade com o Senhor, mas não temos a confiança necessária nele? Porque deveríamos ter. Falamos muito da fé, falamos muito da confiança, mas em determinado momento nós buscamos outros caminhos para tentar resolver assuntos que Deus poderia resolver, ou quando nós consultamos a Ele, Ele nos dá a direção. Mas não, nós queremos fazer do nosso jeito. Outra situação que eu falei aqui é justamente a questão da obediência. A obediência não tem. Essa não tem por onde você dizer que tem outro recurso para substituí-la. Não tem. Obediência e ponto final. A questão seguinte é o temor. Este sentimento diante do Senhor não está relacionado a medo, como alguns até possam pensar. Talvez alguns irmãos, até mesmo dentro da igreja, possam até pensar que o temor ao Senhor está relacionado a medo, mas não está. Não é relacionado a medo. O medo é uma coisa diferente. O medo é um pavor. O medo é algo, por exemplo, que muitas vezes te tira até a paz. Agora, o temor não. Quando a Bíblia fala de temor ao Senhor, ela está dizendo sobre reconhecimento. Reconhecer que Ele é Senhor, é soberano e tem todo o poder, e nós somos dependentes da sua misericórdia. Isso é ter temor a Deus. É apenas uma das formas de explicação, porque você pode encontrar outras pessoas dando outras explicações até melhores do que essa, mas eu tenho essa explicação para nós. Temer ao Senhor é você reconhecer a Ele, sabe? Reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é soberano e que nós somos dependentes da misericórdia dEle. Não é uma coisa, sabe, que você fala, eu tenho medo. No passado, há muitos anos atrás, quando eu era bem criança, às vezes eu tinha medo do Senhor, por causa da maneira como Ele era colocado. Talvez naqueles anos idos há muitos e muito tempo, às vezes os pais, os avós, para colocar algo no coração dos filhos, ao invés de ensinar que Jesus é bom, que salva e que redime dos pecados, ele ensinava que Jesus castigava. Eu escutei isso muitas vezes de pessoas da minha família do tipo, isso não pode, Deus castiga. E a gente crescia naquele tempo ouvindo as palavras das pessoas que nós confiávamos, né? Só que era uma coisa difícil de você entender naquele tempo. Por quê? Primeiro, porque éramos muito crianças. Segundo, porque falava, nossa, as pessoas dizem que Deus castiga, mas elas estão do lado dele. Elas não saem do lado dele. Então, eles precisavam mudar a maneira de transmitir quem é Deus para as crianças naquele tempo. Hoje, nós temos um tratamento totalmente diferente.
Hoje as nossas crianças são ensinadas de outra forma. Naquele tempo não era assim. Talvez em algumas outras igrejas já fosse, mas na igreja que eu congreguei até a minha idade da adolescente, ali ainda tinha muito esse negócio. Não na igreja propriamente dita, mas as pessoas da minha família que eram dali. Tinha muito isso de dizer, não faz isso porque Deus castiga. Ah, porque Deus não permite isso, porque Deus não permite aquilo. Claro, a gente tem que saber distinguir o certo do errado. Mas a gente sabe também que lá na palavra de Deus, ela vem explicando para a gente que nós vamos ter momentos na vida que nós vamos ter tropeço, mas nós temos também formas de nos redimirmos diante do Senhor. É o pedido de perdão com o coração realmente quebrantado e nós diante do Senhor realmente pedimos perdão e não voltarmos a repetir. Às vezes nós até fazemos novamente. Eu confesso aos irmãos que estão me ouvindo, muitas vezes eu dobrei meu joelho pedindo perdão por algo que eu tinha feito e quando passava um determinado tempo eu me pegava fazendo de novo. Hoje eu tenho vigiado muito mais sobre isso. Por quê? Porque eu não posso continuar, eu acho que eu entendo na minha parte, eu como servo, como cristão, eu entendo que eu não posso continuar fazendo as coisas desse jeito. Mas às vezes demora para a gente entender isso. Porque às vezes a mente da gente, ela é cheia, é preenchida com tantas porcarias desse mundo, que você acaba não conseguindo selecionar as coisas. Eu queria fazer uma comparação aqui para você poder entender bem. Talvez você que lide com informática, você vai entender isso. Hoje nós temos alguns sistemas aí de armazenamento nos computadores, nos notebooks e tudo mais. Por exemplo, eu tenho um notebook na minha casa que o armazenamento dele ainda é por HD. Hoje nós já temos outros, um deles que eu tenho ouvido falar, que eu não conheço bem, mas eu vou procurar me conhecer melhor, é o SSD. Aí uma vez eu conversando com uma pessoa, ela me deu uma explicação básica de como funciona, e aí é como eu lembro, por exemplo, hoje, quando a gente ainda é do tipo que permite que muitas coisas do mundo entrem na nossa mente e fique ali armazenado, é como se fosse um HD. Às vezes quando você tem um HD, depois de um tempo que você tem um computador, você clica num ícone para entrar, para trazer um documento e aquele documento demora para aparecer. Aí você pensa assim, nossa, como que pode? O meu HD deve estar chapado, às vezes não está tanto. É porque tem algumas coisas ali que estão misturadas e a memória do teu computador tem que ir lá buscar e selecionar o quê? Então ele não sabe onde está, ele tem que sair procurando, por isso quando ele procura ele demora. Já o SSD são pontos já determinados. Quando você clica numa coisa, a memória vai no local certo, por isso é mais rápido. Isso é apenas uma explicação básica. Assim é com a nossa mente. Quando você permite que muitas coisas entrem na tua mente e fica ali armazenado, você acaba ficando igual ao HD. Junta muita coisa, você não faz o particionamento, você muitas vezes também não faz aquilo que a gente chama de desfragmentação, para poder ir separando as coisas melhor, para quando você solicitar alguma coisa, a memória conseguir trazer aquilo mais rápido, e aquilo vira uma bagunça dentro de você. Já o passo do HD não, do SSD não, porque o SSD é tudo já selecionado. Assim precisa ser a nossa mente como cristão. Nós precisamos ter a nossa mente muito bem selecionada para as coisas de Deus. E aí, falando aqui, como eu falei, do temor, o temor é isso. Quando você não entende o relacionamento, você pensa que é medo. Agora, quando você entende o relacionamento, você entende que não é. Reconhecer que Ele é Senhor, é soberano, tem todo o poder e nós somos necessitados, dependentes das suas misericórdias. Uma outra coisa é, acima dele, nenhum outro há que possa nos fazer o que Ele faz. Essa é a forma de você entender e temer a Deus. Eu temo a Deus por quê? Porque Ele é Senhor. Eu temo a Deus porque Ele é Senhor, ou seja, eu reconheço que Ele é Senhor. Lembra de um dos ladrões da cruz? Estavam os dois ali, crucificados ao lado de Jesus, um à sua direita, outro à sua esquerda. Historicamente, determina que o nome de um é Dimas, o outro é Gestas. Dimas é aquele que justamente reconhece Jesus, porque ele pede para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que ele é rei. Antes ele o chama de Senhor. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Então isso é uma forma que, mesmo no momento em que a pessoa estava ali no momento de condenação, mas ela reconheceu, ali ela demonstrou temor ao Senhor, enquanto o outro, ele podia até ter medo da morte, mas ele não mostrou nenhum temor ao Senhor, nenhum respeito. Por quê? Porque no momento que ele poderia ter se dobrado diante do Senhor, mesmo preso numa cruz, e se redimido dos seus erros, ele preferiu afrontar. Então é muito comum isso, por isso temos que saber distinguir o que é medo e o que é temor. Temor é você reconhecer que Jesus é Senhor, que Ele é soberano e que nós somos necessitados das suas misericórdias e que em nenhum outro lugar há um Deus igual a Ele. E para a gente encerrar, aliança. A Bíblia fala de várias alianças feitas entre Deus e o seu povo. Aliança com Adão na criação, com Noé depois do dilúvio, com Abraão, Isaac e Jacó. Mas a principal aliança nos foi aquela feita na cruz do Calvário. Quando Jesus entregou sua vida em nosso lugar, esta é a aliança que nos garante perdão dos pecados, vida abundante nesta terra e vida eterna. Não tem outra coisa, não tem outra aliança que possa ser maior ou melhor do que essa. Esta é a aliança que nos garante o perdão dos pecados. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades. No capítulo 10 de João, capítulo 10, verso 10 de João, ele diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, e ainda nessa terra. E a vida eterna. No livro de João também, se não me engano, não vou lembrar o endereço agora, que ele diz: eu vou para o Pai e vou arrumar lugar. E assim que ele tiver arrumado lugar, ele voltaria para nos buscar, levaria com ele, e nós viveríamos com ele eternamente. Vida eterna com Jesus. São garantias que esta aliança nos dá. E se você, meu querido, quer ter uma intimidade com o Senhor, lembre disso. Você precisa temê-lo. E não esqueça que esta aliança que ele fez na cruz do Calvário é a melhor aliança que alguém poderia ter. É a aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente ser aquilo que Jesus queria que nós fôssemos. Ser este homem e mulher fiéis, que tem intimidade com Ele, que anda na presença dEle. Em nenhum lugar ou religião vamos encontrar algo ou ao menos parecido com aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. Em nenhuma religião vamos ver um Deus como o Senhor, que por amor entrega para a morte o próprio Filho. Então, queridos, a nossa vida, a nossa história, está toda ela nas mãos do Senhor. A única questão que há é porque o nosso Senhor, Ele não invade a vida de ninguém. Eu precisei passar por uma situação delicada para eu me dobrar de novo diante dele. Mas em momento algum ele usou muitos vasos para vir falar comigo. Pessoas que veio falar do seu amor, pessoas que me convidaram para a igreja, pessoas que em momentos quando eu estava fazendo coisas que não devia, pessoas vieram para mim e falaram: Milton, você está estragando a tua vida com isso, larga desse negócio, larga dessa coisa, larga desse vício. Muitas vezes eu fui aconselhado por pessoas que eu talvez não dei muita atenção, mas era Deus usando as pessoas para me tirar da vida que eu levava. Certa vez, eu já falei isso várias vezes, eu sempre repito isso. Certa vez eu estava numa parede próxima a um restaurante, numa cidade vizinha nossa, e eu fui almoçar porque era meu horário de almoço. Uma pessoa que estava ali próximo, conversando com outro rapaz, me chamou, porque ele me conhecia. Como ele já tinha trabalhado comigo, eu achei até que ele estava procurando emprego. Aí quando eu cheguei próximo dele, ele me cumprimentou e falou assim para mim: você não é crente não, né? Eu falei: não, porque na época eu estava desviado. Ele falou: mas a tua família é? Eu falei assim: a minha família toda praticamente. Mas por que você está me perguntando isso? Ele falou: não, sabe o que é? Que outro dia eu tive um sonho. Neste sonho Deus revelava para mim que havia uma pessoa que eu tinha que dar um recado para essa pessoa, que é para essa pessoa procurar uma igreja, que essa pessoa tem algo da parte de Deus para realizar. E quando você desceu ali do carro,
O Espírito Santo tocou em mim e falou, é ele, fala para ele. Por isso eu estou te falando isso. Então, não se impressione com o que eu vou falando, mas vai numa igreja, procura saber o que Deus tem para você. Eu agradeci e fui embora almoçar. Depois na minha mente ainda veio aquela pergunta, nossa, esse crente é maluco, está falando com o Espírito Santo agora em pleno meio-dia na esquina? E aquilo foi o pensamento que eu tive naquele momento, não me desviar do caminho. Porém, depois mais tarde eu compreendi tudo que Deus fez na minha vida para que eu retomasse essa aliança com Ele, para que eu voltasse a ter esta aliança com Ele. E assim que Ele faz comigo, que Ele fez comigo, Ele faz com qualquer pessoa. Qualquer um que já teve uma aliança com o Senhor e quebrou ela pelo meio do caminho, o Senhor está pronto a restaurar esta aliança. Aquele que nunca fez uma aliança com o Senhor também está pronto a fazer uma aliança com Ele. A adicioná-lo nessa aliança que Ele já fez na cruz do Calvário. Então só depende de você, só depende de mim. Não depende mais do Senhor, a parte dele Ele já fez. Não adianta hoje nós ficarmos aí, por exemplo, muitas vezes achando que Deus não fez. Não, Ele já fez. O que tinha que ser feito, Ele já fez. O principal Ele já fez, que foi, Deus mandou o seu próprio Filho morrer na cruz do Calvário. E o seu Filho cumpriu a missão que o Pai havia ordenado, morrendo por nós. Então não tem desculpa para mim e para você. Não tem desculpa para as pessoas que muitas vezes nós já falamos de Jesus e as pessoas não querem ouvir. Aquilo que eu já falei aqui numa outra mensagem, eu repito. O Espírito Santo do Senhor, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o fato dele trazer esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo, não quer dizer que eu e você sejamos salvos. Porque não é Ele que vai te salvar, Ele vai te dar a direção. Você vai receber a salvação do Senhor quando você aceitá-la. Então, nós precisamos aceitar aquilo que o Espírito Santo tem nos mostrado. Tem nos mostrado a justiça, o juízo de Deus. Então nós precisamos, tem que nos convencido disso. Mas muitas vezes a pessoa, ela é convencida de que ela está no erro, mas ela prefere continuar nele. Ela prefere manter a vida dela agradável, que muitas vezes ela tem nessa terra, vivendo dos prazeres desta terra, porque ela acha que tá bom desse jeito e não precisa. Então eu deixo para mim e para você nessa tarde, nesse dia, faça isso. Busque uma aliança com o Senhor, busque intimidade com Ele, tema o Senhor, porque com certeza Ele há de fazer o desejo do teu coração. Feche seus olhos. Quero orar com você nesse momento. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por este tempo precioso, Pai, por esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e que no nome de Jesus nós possamos, a partir daqui, Senhor, começarmos a tomar uma decisão nova, que nós possamos verdadeiramente buscar mais em Ti, conhecer mais da Tua proposta para nós, e que no nome de Jesus nós sejamos sempre, Pai, instrumentos em Tuas mãos. Abençoa, guarda, nos livra, Senhor, nos leva aos caminhos celestiais, e que a paz do Senhor reine sobre nossas vidas. Te pedimos, Senhor, neste momento, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, grande beijo no coração, e até o próximo vídeo, permitindo Deus.